Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou em briga agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. E a realidade não é nem um pouco cor-de-rosa. A cada ano, 2 milhões de mulheres são espancadas por maridos ou namorados. Bom, o Brasil vem de uma cultura que naturalizou a violência contra a mulher durante muitos anos. É um processo histórico e cultural que vem desde a época do Brasil colônia, né, quando vigoravam as ordenações filipinas. Na época do Brasil colônia, o homem, por lei, ele tinha o direito de aplicar castigos corporais na mulher se ela estivesse suspeita de adultério. Isso estava na legislação daquele período. Isso forma uma cultura. Então, no Código Civil de 1916, o Código Clovis Bevilacqua, a mulher precisava da autorização do marido para poder trabalhar. E a mulher, ela era considerada relativamente incapaz. Isso só termina no direito, no ordenamento jurídico brasileiro, com o Estatuto da Mulher Casada, que vem em 62. Ou seja, historicamente é muito pouco tempo. Nós só conseguimos o direito ao voto em 1932. Então, existe uma desigualdade histórica que naturalizou essa violência, essa desigualdade, essas relações assimétricas entre homens e mulheres. O jovem de 21 anos matou a ex-mulher com 5 facadas após uma discussão por ciúmes no condomínio Porto Rico, em Santa Maria. O casal já estava separado há 1 ano. Com frequência, eles se desentendiam e Janaína era agredida por Stefano. Várias ocorrências de Maria da Penha já haviam sido registradas. No último sábado, a briga terminou mal. Janaína foi morta na frente das filhas. A Janaína foi minha 4ª pessoa que eu matei, né? Tava acontecendo que eu tava ficando perturbado porque ela mesmo tava provocando. Provocando como? Ela provocava, eu conversava com ela, pedia pra me ver minhas filhas, ela não deixava. Certo dia eu fui no colégio pegar minha filha. Pô, sou o pai, não posso pegar minha filha. E no dia que eu fui pegar minha filha no colégio, gerou polícia. Por quê? Se eu sou o pai, não sou um monstro, não. Ele invadiu a casa de madrugada e começou a me agredir enquanto eu ainda dormia. Me acordou com capacetadas. Enquanto eu ia saindo de dentro da casa, ele me agrediu com uma barra de ferro. Eu corri pela rua pedindo socorro. Eu segurava nos portões e chamava por alguém, qualquer pessoa. Se eles poderiam abrir, se eles poderiam chamar a polícia. Eu não tive nenhuma resposta. Esse homem invadiu a minha casa, ele invadia a minha casa durante a noite, arrastando machado, arrastando facão, vestido todo de preto, com touca ninja, ameaçando eu e meu filho que ele iria nos matar se a gente fosse novamente pedir apoio na delegacia. Se a medida protetiva já houvesse saído naquele mesmo instante, que ela viu que era necessário, que a equipe dela toda, inclusive psicólogos, conversaram com ele, viu que ele era extremamente perigoso, a minha vida teria sido outra a partir daquele momento. E em 30 dias, eu perdi 20 quilos de desespero. Eu não comia, eu não dormia, porque eu ficava em vigília 24 horas. Foi terrível o que eu passei. Que hoje em dia existe as denúncias, todo mundo tem que se envolver com esse problema. É um problema da sociedade, não é só um problema do marido, da mulher, do companheiro e da companheira. Daí a importância de que vizinhos, pessoas que presenciam, se não quiserem se envolver pessoalmente, pode ser feita uma denúncia anônima, pode ligar no 180, pode ligar no 190, agora, ou então pode acolher, ajudar essa mulher a sair dessa situação, né? O que importa é essa mulher buscar ajuda em algum lugar, seja num centro de referência, seja no apoio psicológico, seja numa defensoria pública para receber orientação jurídica sobre aquele problema. Mas é importante que ela peça algum tipo de ajuda, ainda que ela não queira num primeiro momento registrar uma ocorrência, que ela procure algum serviço especializado
para buscar ajuda, para conseguir, enfim, reconhecer, sair daquela situação, se fortalecer. E uma dificuldade que nós temos na violência doméstica é que é um fato meio oculto, meio tolerado pela sociedade, que acontece quase sempre dentro de 4 paredes, dentro de casa, ninguém vê. Então, se ninguém vê, ninguém se ocupa, a ponto da sociedade cunhar o ditado de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Então você deixa a mulher apanhando, que sociedade covarde é essa que deixa a mulher apanhando, sem fazer nada? Eu acordei de manhã, já tive briga com minha esposa, aí discutimos já na parte da manhã, aí fui trabalhar, meu dia no serviço foi muito estressante. Aí de lá eu decidi beber. Bebi, cheguei tarde da noite em casa e ela estava me esperando já no sofá. Aí ela veio falar alto comigo e no momento que ela começou a falar alto comigo, eu também já comecei a falar alto com ela e ela tentando ser mais que eu nesse momento e eu já estava meio alterado, já sem reação, já dei um tapa nela e ela veio pra cima e eu tava com a faca na cintura. Nesse momento eu já puxei a faca e já pus no pescoço dela e ela automaticamente, acho que na defesa, me empurrando, me mordendo. Quando eu comecei a esfaquear ela, ela começou a gritar e os irmãos dela chegou, aí me separou, aí chamaram a polícia. Ainda que ele haja por egoísmo, ainda que ele haja por orgulho, ainda que ele haja por machismo, ele não tem direito de praticar esse crime. Então, feminicídio passional, com essa história de que a paixão justifica o feminicídio, não existe. O problema da violência contra a mulher é um problema cultural, né? Numa sociedade patriarcal, né, partindo do questionamento, numa sociedade patriarcal, existe um pensamento e um raciocínio, muitas das vezes, de mulher sendo propriedade do homem, de mulher tendo que se submeter ao homem, etc. e tal. Então, muitas das vezes a gente vê que esse pensamento é um pensamento que gera a sensação do agressor de proprietário da mulher como um bem e gera violência. O homem justifica esse crime porque ele é homem, porque ele é o dono da mulher, porque ela tem que fazer o que ele quer, porque ele que manda. Então, quer dizer, é nítido a gente ver nessa questão social e cultural a superioridade masculina, né? O homem realmente ele enxerga a mulher como um ser inferior, então por ela ser inferior, ele é o dono dela e ele faz com ela exatamente o que ele quiser. Então não é um crime passional, né? É um crime originado por essa cultura, por essa cultura que a gente está inserido. Por que eu sinto o direito de bater nela? Porque ela é minha mulher, eu que sustento a casa, eu que mando na casa. O Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa de assassinatos de mulheres. E esse tipo de crime tem nome, feminicídio. Nomear os casos é o primeiro passo para mudar essa realidade e combater as práticas que estão enraizadas nas relações pessoais e na nossa cultura. Que para se dar visibilidade a essa nova compreensão da morte dessas mulheres, era necessário uma tipificação legal, não é? E por isso o feminicídio em 2007 começou a ser inserido nas legislações penais e foi inserido primeiramente na Costa Rica e depois numa série de países pela América Latina e finalmente em 2015 o 16º país da América Latina a inserir o feminicídio no Código Penal foi o Brasil, o último país, né, de forma atrasada. Por que de forma atrasada? Porque o Brasil é o 5º país num ranking de 83 países na matança de mulheres, no ranking de feminicídios. É um país que mata muitas mulheres, não é? Então, o primeiro objetivo era esse, dar visibilidade ao problema da violência contra a mulher, em especial a violência fatal, que é o feminicídio, e levar esse debate à sociedade. Obrigar os atores do sistema de segurança pública, que são as polícias, e do sistema de justiça, que são o Judiciário, Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, a incorporarem a perspectiva de gênero, tão necessária para se compreender adequadamente esses casos. Carla Silva Sá Lopes, policial civil, foi encontrada morta depois de 2 dias desaparecida. A suspeita é de que o autor do crime tenha sido o marido, um policial da reserva.
Segundo a polícia, Joey Bellarmino dos Reis, de 18 anos, foi quem atirou e matou a mulher, amando do ex-marido dela, Rogério Trindade Couto, de 38 anos. Durante uma rápida conversa com os delegados, não negou e nem confirmou ter matado a companheira. Disse que desde o domingo estava escondido em uma cidade de Goiás. Edilson é suspeito de matar a esposa, Marília Jane de Souza, de 58 anos, com um tiro no peito depois de uma briga entre o casal. O crime foi na casa onde eles moravam, aqui no Recanto das Emas. Um ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento e as frequentes brigas terminaram em morte. A dona de casa, Adriana Castro, de 40 anos, é mais uma vítima de feminicídio. Os moradores da quadra 415 Sul, Bloco T, continuam assustados. O corpo de Carla Zandoná foi encontrado no gramado daqui. A suspeita é que ela tenha sido empurrada pelo marido, Jonas Zandoná, da janela do apartamento em que moravam. Algumas pessoas chegaram a ouvir uma discussão minutos antes do crime. A técnica legislativa utilizada para a tipificação do feminicídio na América Latina, ela varia muito de país para país. Cada país tipificou de uma forma. No Brasil, essa figura penal foi tipificada na forma de qualificadora. O que são as qualificadoras? São circunstâncias, em princípio mais gravosas, que fazem com que a pena do crime de homicídio seja maior. O homicídio simples no Brasil é punido com pena de 6 a 20 anos. E o homicídio qualificado é com pena de 12 a 30. Nós temos um rol de qualificadoras. E ali foi acrescentada uma qualificadora, a qualificadora do feminicídio, que diz, quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, pena 12 a 30 anos. Agora, vocês me perguntarão, o que são razões da condição do sexo feminino? A própria lei faz interpretação autêntica e diz o que são razões da condição do sexo feminino. Ela, mais embaixo, no parágrafo 2º-A, diz, considera-se razões da condição do sexo feminino, que há razões da condição do sexo feminino, quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, todos os casos de Lei Maria da Penha. 2. Menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Era uma tragédia prestes a acontecer. A voz no áudio é de Jéssica Lainara Silva. A garota morta aos 25 anos de idade pelo ex-namorado em um crime caracterizado como feminicídio. Ronan Menezes do Rego teria matado por ciúmes. A polícia do Paraná indiciou hoje por homicídio qualificado o biólogo Luiz Felipe Manweiler, viúvo da advogada Tatiane Spitzner. Ela foi encontrada morta no apartamento do casal, no interior do estado. Luiz Felipe Manweiler foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel que não deu chance de defesa à vítima. O delegado que cuida do caso também indiciou o marido de Tatiane Spitzner pela suspeita de ter mudado a cena do crime ao apagar manchas de sangue, roubar o carro da advogada para a fuga e por feminicídio, crime de ódio pelo fato de a vítima ser mulher. Sim, eu acho que o legislador agiu corretamente para tirar essa questão da invisibilidade, porque antes entrava tudo ali na mesma vala do homicídio e a gente tinha... As mortes dos homens são diferentes das mortes das mulheres. O feminicídio é a morte por você ser mulher. Geralmente é um crime de ódio, está relacionado ao poder, está relacionado, enfim, a um sentimento de posse, muitas vezes. Então, não é... Tem gente que fala isso é considerar a vida do homem menos importante do que a vida da mulher. Não concordo com essa afirmação. Eu acho que homens e mulheres morrem de forma diferente. Geralmente o homem morre no espaço público e as mulheres morrem no espaço privado. Geralmente morrem dentro de casa e as mortes das mulheres são praticadas pelos seus parceiros íntimos. Então, quando o legislador trouxe essa qualificadora do homicídio, o feminicídio, eu acho que andou bem o legislador ao criar essa nova figura para que a gente possa dar visibilidade a esse fenômeno. Eu bati o carro, porque devido à situação, né? A imagem da minha esposa pulando a sacada, não sei da minha cabeça, mas ainda fica martelando, né? A mesma imagem, porque eu sou inocente, eu amo muito. Porque nós precisávamos de uma figura penal para que, quando o promotor chegue ao tribunal do júri ou o advogado, não fique falando que o sujeito matou por amor, que não foi por amor. Ou por um momento de loucura. Não foi um momento de loucura, não é? É um modelo de masculinidade que esse homem exerce, ancorado no machismo,
e que torna ele dono de si e dono dela da vítima. Tanto que, em muitos casos, ele assassina a mulher e se mata na sequência. Né? Então, essas características típicas da violência de gênero, como sentimento de posse, né? O ciúme exacerbado, o sentimento de controle, né? Da mulher, a vigilância constante, com quem a mulher está, o que ela está fazendo, o que ela fez ou deixou de fazer, com quem que ela anda, com quem que ela não anda. E por aí vai. Características que retiram da mulher o que nós, homens, já temos há muito tempo, que é liberdade. Pela minha experiência, existem agressores que obedecem à lei. Mas a gente sempre vai ter casos de agressores que, para eles, não vai fazer a menor diferença uma medida protetiva. Eles não têm medo de serem presos, eles não têm receio de serem punidos, de serem sancionados, aquela ordem de um juiz dizendo não pode chegar perto, não pode falar, não pode frequentar os mesmos lugares, infelizmente para algumas pessoas não tem o menor efeito. E aí é quando a gente vê esses casos que aparecem na mídia, que acabam chamando atenção, de, apesar da vítima estar com a medida protetiva, de o agressor chegar até ela e acabar matando. A medida protetiva que teve foi de 200 metros, só que eu não consigo respeitar porque eu amo ela. Ela é minha mulher e eu vou sempre atrás dela. Quando a mulher depende financeiramente, muitas vezes ela não denuncia porque fala, e se ele for preso, para onde eu vou? E se ele perder o emprego por causa da minha denúncia, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Claro que essa é uma questão muito importante que passa na cabeça da mulher, mas eu também queria registrar que mesmo mulheres com independência financeira, mulheres com autonomia e em altos cargos e com cargos de status também sofrem violência. Então é uma violência que atinge ricas e pobres, mulheres com instrução e sem instrução, é uma violência que atinge toda a sociedade. Então não é um crime que ocorre só entre pessoas pobres ou menos esclarecidas ou que não tiveram estudo. Isso não se dá na prática, a gente vê que isso atinge todas as mulheres, mas é óbvio que quando uma mulher depende financeiramente do seu agressor, fica mais difícil para ela romper com o ciclo da violência. É mais difícil para ela sair dessa situação de violência. Exatamente por causa da dependência econômico-financeira. Daí a importância de políticas públicas de Estado que façam a capacitação profissional dessas mulheres, que insiram essas mulheres no mercado de trabalho, que ofereçam mecanismos para que essa mulher possa, por exemplo, ter vaga na creche para poder ir trabalhar, ou que ela possa se capacitar, que ela possa conseguir sua autonomia financeira para conseguir romper o ciclo de violência. Em nome de Deus, não tenham medo. Se vocês tiverem que morrer, vocês vão morrer denunciando ou não. Pensem em vocês, pensem nos seus filhos. E lutem, façam como eu estou lutando e como outras também. Não tenham medo de denunciar. Vão à luta, em nome de Deus, por vocês e pelas crianças que estão com vocês também. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Em 2017, 4.473 mulheres foram vítimas de homicídio. Destes, 946 casos se enquadram como feminicídio, um crime de ódio motivado pela condição de gênero, ou seja, é o assassinato de uma mulher simplesmente pela condição de ser mulher. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países com maior índice de feminicídio. E a realidade pode ser ainda pior, pois mesmo com altos índices expressos, as estatísticas ainda não apontam sua real dimensão.